28 de novembro de 2025, leitura de Provérbios 28. Você que é novo no canal, desde 2023, nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que tem apenas 31 capítulos. Então você consegue ler um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Qual o valor dessa leitura? Provérbios é um livro que traz sabedoria, inteligência, prudência e conhecimento para que você tome melhores decisões, e fazendo a leitura mensal e aplicando o livro de Provérbios na sua vida prática, depois de um tempo de 2 anos, você recebe mais inteligência para tomar decisões melhores, e depois de 5 anos, você prospera em tudo que você faz. Pense, 5 anos, fazendo isso todos os meses, corresponde a 12 meses de um ano, multiplicado por 5, você tem 60 vezes que você leu e colocou em prática o livro de Provérbios, aperfeiçoando todo mês as suas decisões, as suas alternativas e opções, fazendo dessa forma que você prospere. Então hoje é dia 28, vamos ler Provérbios 28, e Provérbios 28 fala no versículo 1. Vamos ver aqui na tela. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. O versículo 1 está dizendo: faça sempre a coisa correta. Se você for justo, o que é o justo? Lembre da roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que fica colado com a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus e ele fica justo com ela. Pratica o que ela ensina. Quando você é justo, você é corajoso como leão. Quando você segue os mandamentos de Deus, você tem coragem e não tem medo de nada. Mas quando você anda no caminho torto, faz coisas erradas, você fica o tempo todo com medo. Você foge. Até quando ninguém está te perseguindo, você pensa: talvez essa pessoa me conhece. Talvez essa pessoa viu o que eu fiz de errado. Então, seja justo e você será corajoso como o leão. Versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O versículo 2 está falando a respeito de política. Os pecados de uma nação correspondem a votar na pessoa errada. Quando o povo vota em uma pessoa errada, aquele governo traz desastres. E isso faz com que mudem-se os governantes. Agora, quando o povo escolhe um líder que é sábio e que tem bom senso, então você encontra estabilidade no país. E o povo, a ordem se mantém. Então, lendo mais uma vez aqui na tela o versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Quando um povo vota errado, ele tem que mudar os seus governantes. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Quando o povo escolhe um líder que é sábio e é sensato, aí sim o povo consegue ordem. O versículo 2 nos ensina: você precisa, antes de votar, escolher bem o candidato, verificar se ele tem um bom histórico, se ele tem envolvimento com crimes, com corrupção, para que você escolha aquele líder que pode garantir a ordem no país. Versículo 3. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação.
Tempestade súbita é uma tempestade que você não esperava que viria. De repente vem aquela tempestade e destrói toda a plantação. Quando um pobre se torna poderoso e ele oprime os outros pobres, ocorre algo inesperado. Você nunca pensa que uma pessoa que já passou por dificuldades vai passar por cima, oprimir aqueles que estão passando pela mesma situação que ele passou. O versículo 3 está dizendo: se você já passou por uma situação difícil, ajude as outras pessoas que estão passando pelo que você passou um dia. Se você destrói, oprime, atrapalha a vida de pessoas que estão passando por aquilo que você já passou, você é como uma tempestade. Você é uma pessoa terrível, uma pessoa que mostra que não aprendeu a ter bondade, não aprendeu a ser uma pessoa que se compadece com relação a quem passa por aquilo que você já passou. Tenha compaixão. A Bíblia fala que aqueles que querem seguir a Deus produzem o fruto do amor, o fruto da compaixão, o fruto da humildade, o fruto da mansidão. Se você tem um relacionamento com Deus, tudo aquilo que você passou de dificuldades ensina a você quanto é difícil passar por essas dificuldades. Então, se hoje você está em uma condição melhor, procure ajudar aqueles que estão na condição que você um dia passou. Versículo 4: os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Então, quem abandona a lei de Deus elogia quem faz as coisas erradas. Mas quem obedece à lei luta contra os que fazem coisas erradas. O versículo 4 está aqui para dizer o seguinte: qual o caminho que você escolhe? Andar com os que são ímpios ou andar com os que são justos? Versículo 5: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Versículo 6: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então a palavra íntegro significa completo, significa que se entrega por inteiro. Melhor é o pobre que se entrega por inteiro a Deus em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. É melhor. O versículo 6 está destacando a integridade, que a integridade muitas vezes custa a sua riqueza. Aquele que é perverso, ele foca na riqueza. Ele faz qualquer coisa pelo dinheiro, faz qualquer coisa por riqueza, mesmo que ele tenha que fazer coisas erradas. E o versículo 6 está dizendo: é melhor o pobre, mas que é íntegro, que é correto em sua conduta, do que aquele que consegue ficar rico, mas sendo perverso, enganando, trapaceando, mentindo nos seus caminhos. O versículo 6 fala: a integridade não tem preço. A integridade não se negocia. Seja íntegro. É melhor você ser inteiro de Deus, porque você estará com a vida eterna, estará com a sua salvação, do que você conseguir riquezas de forma desonesta e perder a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. O versículo 7 aqui está dizendo sobre obediência aos pais como sabedoria, e que aquele que come demais acaba envergonhando seu pai. Aquele que come demais acaba tendo problemas na sua saúde. Muitas pessoas estão acima do peso, muitas pessoas comem açúcar demais, estão com diabetes. Da diabetes surgem várias outras complicações na saúde. Algumas pessoas perdem a visão. Diabetes também pode trazer problemas na circulação,
pode trazer também problemas de articulação, são problemas de saúde por glutonaria. Versículo 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. O versículo 8 está dizendo que quem quer enriquecer demais, acaba em algum momento deixando tudo que juntou para alguém que vai ser bondoso com os pobres. Versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Se alguém não obedece à palavra de Deus, que é a lei de Deus, por que Deus ouviria suas orações? Versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Então o versículo 10 está nos orientando: não se deixe levar para o mau caminho. Não leve ninguém para o caminho errado, porque se você fizer isso, você mesmo que preparou o caminho errado vai cair nessa armadilha. Agora, quem não se deixa corromper vai receber a sua recompensa. 11. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Então o rico pode pensar que por ter dinheiro é mais sábio do que os outros. Mas o pobre que tem sabedoria, que tem discernimento, ele olha para o rico e ele consegue perceber a fundo quem ele é. Versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Mais um versículo que fala sobre política. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quando você tem um governo com pessoas justas, quando eles vencem as eleições, quando eles triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios é que sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Os homens ficam com medo. Medo dos juros, medo das decisões políticas, porque as pessoas que estão ali, que subiram ao poder, são pessoas ímpias. O versículo 12 está dizendo: preste atenção em quem você escolhe para ocupar os cargos políticos. Quando os justos são votados, então haverá prosperidade geral. Se você escolhe pessoas ímpias para o poder, então todos vão se esconder pelas decisões desastrosas que vão ser tomadas. 13. Versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, não oculte os seus pecados. Se você esconde os seus pecados, você não prospera porque você continua sempre paralisado. Imagine você que está fumando, bebendo, assistindo pornografia, que está adulterando, que está mentindo. Enquanto você esconder esses pecados, você não vai prosperar. Você não vai melhorar a sua saúde. Enquanto você continua no crime, enquanto você continua falando palavrões, você não progride, você não prospera. Enquanto você continua na preguiça, a preguiça é um pecado. É errado você viver sem fazer bem as coisas que você faz. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, quem admite, quem reconhece e abandona, encontra a misericórdia. Versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Temor do Senhor significa respeito extremo pelo Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Então, como é feliz o homem constante, que sempre coloca Deus em primeiro lugar, que coloca Deus em primeiro lugar em tudo que faz, em todas as suas decisões. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça.
Versículo 15: Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O versículo 15, mais uma vez, mostra a importância de escolher bem uma pessoa para cargos políticos. Porque veja, como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Um povo que padece, escolhe um governante que é ímpio, acaba sofrendo bastante. Versículo 16: O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Mais um versículo sobre política. Veja que o governante sem discernimento, sem sabedoria, ele aumenta as opressões. Como ele não tem discernimento, ele não sabe como governar, ele acaba aumentando os impostos para conseguir mais dinheiro, para conseguir vencer as despesas públicas, porque aquele governante que tem sabedoria, ele sabe como realizar o corte dos gastos, ele sabe como administrar o serviço público, ele procura meios mais eficientes de gestão administrativa. Mas o governante que não tem sabedoria e só pensa, muitas vezes, nos seus próprios interesses, acaba aumentando os impostos, sobrecarregando o povo, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Veja, aqueles que são honestos prolongam o governo. 17. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Então, aquele que mata alguém carrega a culpa e acaba sendo uma pessoa que está o tempo todo fugindo da lembrança daquilo que fez. Que ninguém o proteja. Deixe que essa pessoa receba o castigo por aquilo que ela fez. 18. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. A pessoa que é íntegra, que é inteira, que se entrega por fazer a coisa correta sempre, ela vive com segurança. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem faz o mal, de repente acaba recebendo o castigo. O castigo com certeza virá para aquele que faz o mal. E o castigo vem de repente. Aquela pessoa que pratica crimes, ganha vantagem enganando as outras, ela pode até se dar bem por um tempo, mas de repente ela é descoberta, de repente ela cai. O versículo 18 está dizendo que vale a pena você andar com integridade, porque, lendo mais uma vez, quem procede com integridade viverá seguro. 19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Versículo 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O fiel é aquele que faz as coisas corretas. Ele será ricamente abençoado. Agora, quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Aquele que tenta ficar rico, enganando, mentindo, trapaceando, não ficará sem castigo. 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O versículo 21 está dizendo que você deve ser sempre justo, imparcial. Se você é parcial, querendo favorecer alguém, você pode favorecer uma parte dentro de um processo e subornar aquela pessoa por causa daquele favor. Quando a parte B fala até por um pedaço de pão, o homem se dispõe a fazer o mal, significa que se você é parcial,
Ser parcial significa querer ficar do lado de uma parte, querer favorecer alguém. Quando você quer favorecer alguém, quando você quer ser injusto, incorreto, você consegue ser parcial. Você vai encontrar a pessoa que vai aceitar o suborno. Quando o texto fala assim, agir com parcialidade não é bom, por quê? Até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Porque você vai encontrar pessoas dispostas a fazer a coisa errada, até mesmo por um pedaço de pão. Então é bom você ser justo e não deixar espaço nenhum para favorecer ou prejudicar alguém. Seja íntegro, seja correto, seja honesto. Se você tomar uma decisão de querer favorecer ou prejudicar alguém e contar com o apoio de outras pessoas para prejudicar ou favorecer alguém, você vai encontrar pessoas dispostas a fazer isso, que vão se vender por muito pouco, até por um pedaço de pão. O ser humano, o versículo 21 está dizendo o seguinte, que você sempre encontra pessoas dispostas a fazerem a coisa errada. E não é difícil de encontrar pessoas dispostas a fazerem a coisa errada. Então, antes que você caia na tentação de fazer a coisa errada, não faça. Faça sempre a coisa certa. Versículo 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O invejoso é aquele que compara a sua vida com a vida dos outros. O invejoso é uma pessoa que está sempre se comparando em relação às outras pessoas. E o invejoso é uma pessoa que tem um problema, muitas vezes, com a preguiça. Ele não está disposto a fazer tudo o que a outra pessoa faz para conseguir aquele resultado. O invejoso, ele tem uma percepção errada. Ele só olha para aquilo que é favorável ao seu vizinho. Então ele pensa, a grama do vizinho está mais verde. Mas ele não pensa, o vizinho acorda cedo todos os dias. O vizinho irriga a sua grama todos os dias. O vizinho passa a máquina e não deixa crescer o mato no meio do seu terreno. O invejoso, ele não olha para o trabalho que as outras pessoas têm para terem as riquezas. Então, o invejoso, ele é ávido por riquezas e ele não percebe que a pobreza o aguarda. Enquanto você olha para o terreno dos outros, você não tem tempo de ficar rico, investindo em você mesmo, no seu conhecimento, nas estratégias para que você consiga prosperar. Enquanto você fica se comparando com os outros, você não tem como enriquecer. Você só obtém riqueza quando você se dedica a buscar conhecimento, a buscar as estratégias para que você consiga enriquecer. Então o invejoso, ele é ávido por riquezas. Riquezas aqui não fala só sobre dinheiro, fala sobre tudo na vida. Existe riqueza espiritual. O invejoso tem inveja quando Deus dá sabedoria para alguém explicar a palavra de Deus. Mas ele não está disposto a orar, a jejuar e a estudar a palavra de Deus para ter a riqueza de explicar a palavra de Deus. O invejoso é ávido por riquezas. Ele quer ter um corpo que um atleta tem, mas ele não se dedica a treinamentos necessários para ter o corpo que ele espera. O invejoso, ele é ávido por riquezas. Ele quer construir um negócio, quer ter a sua empresa, mas ele não está disposto a pagar o preço de cursar treinamentos para que possa obter essas riquezas. Então, o invejoso, ele só tem sede de ter as riquezas que os outros têm, mas ele não está disposto a fazer o que precisa ser feito para obter essas riquezas. Então, ele não percebe que a pobreza é que o aguarda. Versículo 23.
Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Versículo 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Quem rouba seu pai, quem rouba sua mãe e fala que isso está certo, é um destruidor. Versículo 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Ganancioso é aquele que tem ânsia de ganhar. Ele tem ânsia de sempre ganhar mais. Como ele tem uma ânsia de ganhar mais, ele acaba provocando brigas. Agora, aquele que confia no Senhor prosperará. Aquele que confia no Senhor, todos os dias faz a coisa certa. Todos os dias faz o que precisa ser feito para prosperar. Então ele vai prosperar. Versículo 26. Quem confia, o ganancioso, por exemplo, ele fica insatisfeito com a divisão dos lucros da empresa e ele começa a brigar, querendo levar a vantagem, querendo satisfazer a sua ganância, prejudicando o próximo. Agora, quem confia no Senhor, confia que com trabalho, com dedicação, com constância, colocando Deus em primeiro lugar em todos os seus planos, ele vai prosperar. 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 3, que no versículo 5 e 6, veja que Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Ou seja, respeite em extremo ao Senhor e evite o mal. Versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então nós vemos aqui nesse texto de Provérbios 3, do versículo 5 ao 8, que se você coloca a sua confiança em Deus e você não se apoia no seu próprio entendimento, mas confia nele, ele endireita os seus caminhos. Voltando para Provérbios 28, aqui no versículo 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, se você confia no Senhor, que é a sabedoria, ele tem a sabedoria, ele vai consertar, endireitar os seus caminhos. Isso vai trazer saúde para as suas decisões. Versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando você ajuda o pobre, Deus vê o que você fez. Ele se agrada daqueles que ajudam o seu próximo. E é o próprio Deus que vai trazer as recompensas sobre a sua vida. Agora, se você fecha os olhos para os pobres, Deus também está vendo que você está sendo egoísta, que você não está se preocupando com o próximo e também você recebe o castigo por agir dessa forma. E o versículo 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. É mais um versículo que fala sobre a importância da política, que fala que você deve prestar atenção em quem você vota. Você deve prestar atenção nos seus representantes. Porque se você escolhe ímpios para subir ao poder, o povo se esconde. Mas quando os ímpios eles sucumbem e os justos florescem, aí sim há alegria na nação. Essa é a meditação, a leitura de Provérbios 28. Preste atenção no que você faz. Se você anda na justiça, repassando aqui Provérbios 28, versículo 1. Se você anda na justiça, você não tem o que temer. Versículo 2, se você preste atenção em quem você vota. Escolha candidatos comprometidos com a verdade e com a justiça. Procure estudar a vida do candidato antes de votar nele. Procure saber qual o compromisso que ele tem com o respeito à nação, com a ética, com a moral, qual o compromisso que ele tem em relação a Deus.
porque isso faz a diferença quando você tem governantes que temem a Deus e que querem fazer a coisa certa. Seja uma pessoa que ajuda o pobre, ajuda quem precisa de você. E prefira a integridade à riqueza. E viva com integridade. Cuide da sua terra. Haja com justiça, sem imparcialidade. Valorize o seu pai e a sua mãe e não roube o que é deles. Não seja ganancioso, não seja sábio aos seus próprios olhos e ajude os necessitados. O versículo 27 fala isso. Essa é a leitura de Provérbios 28. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.